Se há algo de que as pessoas têm medo, é de epidemias, de catástrofes naturais, de vírus, doenças contagiosas, ou seja, da morte. As pessoas, em sua maioria esmagadora, temem a morte. A humanidade dos dias atuais teme a morte. E por que existe esse medo da morte? Da onde ele vem? Na verdade, o ser humano não deveria temê-la porque é um processo natural, é algo inevitável. Uma fruta cai do pé e nem por isso ela faz um escândalo. Para ela é a morte quando ela se desprende. Mas essa morte libera as sementes para que a vida possa continuar, e assim é com a morte do ser humano, né? Na verdade, o ser humano desencarna, ele vai para um outro plano e dá continuidade à sua evolução espiritual ou à sua decadência espiritual, porque a maior parte da população mundial vem decaindo. De encarnação para encarnação, as pessoas reencarnam cada vez pior e foram soterrando o espírito dentro de si. Por que essa ignorância espiritual? As pessoas foram sujando a alma. E por isso a vontade do espírito não consegue mais atravessar a alma. E daí o ser humano se encontra encapsulado dentro de si mesmo. E um ser encapsulado que não ouve mais o seu espírito e que não tem mais ligação com planos sutis, porque somente o espírito, o núcleo, permite a ligação com os planos sutis. Um ser assim encapsulado não consegue mais receber saberes, informações, inspirações, intuições para seguir um bom caminho nessa vida. Vai pelo caminho negativo da perversão, da bitolação, da vaidade intelectual, né? Porque o que mais se vê por aí são intelectuais vaidosos que se acham os donos da razão e da verdade, sejam intelectuais de esquerda ou de direita, ateus ou religiosos, né? E a humanidade está seguindo essas pessoas cegas, são cegos guiando cegos. Enquanto isso, as pessoas deixam de despertar. Elas vão seguindo bobalhões do pedaço, né? Bobalhões que estão aí brilhando, e em detrimento disso as pessoas deixam de despertar elas mesmas, deixam de conectar o seu espírito a planos mais elevados para que elas mesmas possam receber inspirações e intuições para que sejam donas de suas vidas. As pessoas preferem seguir os bobalhões do YouTube, da TV, ou seja o que for, do que elas próprias se tornarem conscientes e despertas para serem autoras de suas vidas. Então o que aconteceu? A humanidade foi encapsulando o espírito cada vez mais, cada vez menos o espírito foi sendo ouvido pelas pessoas, e hoje estamos no ápice dessa situação, onde vigora uma sensualidade depravada, por um lado, que bloqueia o espírito, ou do outro lado, um racionalismo bitolado. Sendo que essa sensualidade é apenas um resultado do joguete da própria mente. Então existe um excesso de mente e uma falta de intuição. E onde não existe mais intuição, o espírito ele vai adormecendo cada vez mais. Mas por mais que o espírito esteja adormecido dentro das pessoas, ele ainda envia algo lá do fundo, de tempos em tempos. Mas a mente, dominada pelas trevas, pelas formas de pensamentos do mundo trevoso, a mente bloqueia, sufoca esse espírito. E por causa desse sufocamento que a mente produz, surgem efeitos colaterais. E um desses efeitos colaterais é o medo da morte. O espírito buscando despertar, buscando indicar caminhos e sendo sufocado pelo espírito, tudo isso faz com que surja um sentimento distorcido, que é o medo da morte. Então esse ser humano que sufoca o seu espírito, ele teme a morte. Porque na hora que o ser humano sai do corpo, ele vai para um plano onde ele colhe o que ele semeou.
A lei da igual espécie e a lei da gravidade espiritual, leis essas explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, essas duas leis fazem com que o ser humano vá para onde ele precise ir assim que ele desencarna. A gravidade não é apenas uma lei da matéria grosseira. Um espírito mais leve vai para um plano mais elevado, um espírito pesado fica próximo à Terra. E a lei da igual espécie faz com que o ser humano seja atraído pelos iguais, por um plano onde os iguais estão. Então os corruptos vão para um plano de corruptos, ladrões, bandidos vão para planos de ladrões e bandidos, e assim por diante. E as pessoas que alimentam coisas positivas vão para planos mais luminosos. É a justiça celestial que assim é. O ser humano simplesmente colhe o que ele mesmo semeia. Então essa humanidade materialista que sufocou o espírito, porque o espírito, quando ele desperta, mesmo que minimamente, ele aponta os erros do ser humano. Ele aponta certinho onde o indivíduo está errado, onde ele está tropeçando, quais suas fraquezas. Mas o ser humano de hoje, ele é um fraco. Ele sucumbiu aos seus desejos, aos prazeres, aos vícios, às vaidades, à arrogância mental. Então, esse ser humano sucumbido, ele não quer ouvir as admoestações do espírito, as acusações. Então, ele sufoca o espírito. E o espírito, buscando despertar e ressurgir das profundezas, faz com que surjam sentimentos distorcidos. A própria mente é que distorce esse impulso natural do espírito, fazendo surgir o medo. Por isso, o medo da morte. Essa humanidade materialista teme a morte. Basta falar do coronavírus, as pessoas se borram de medo quando aparece um vírus aí que ameaça a humanidade. Ou quando existe a possibilidade de uma grande guerra, as pessoas morrem de medo. Ou quando surge uma catástrofe natural, as pessoas morrem de medo. Quando elas assistem na TV grandes catástrofes naturais, elas torcem para que não ocorra isso na sua região, porque temem a morte, temem perder os bens materiais. Essa humanidade presa, egoísta, teme a morte acima de tudo. Teme morrer. E muitas pessoas fazem todo esse elogio à vida, o direito à vida, que não pode isso, a vida é o maior valor. Na verdade, cada ser humano pensa apenas na sua própria vida. Esse pessoal da direitinha aí, que fica falando do valor da vida, um bando de egoístas que pensa apenas na própria vida. E a galerinha da esquerda também, que fica defendendo tudo que é tranqueira, aborto e diabo a quatro, desculpem o termo aí, é a mesma merda. Opa, mas saiu agora. Então, estamos aí, nessa situação, nesses embates, nessa polarização da sociedade de dois lados bitolados. Por quê? Porque toda essa gente está só aqui no cabeção, na mente. A mente ela só enxerga isso, direita, esquerda, bem e mal, branco e preto, capitalismo e socialismo. A mente só enxerga isso. A mente só consegue dividir as coisas em dois. A mente é binária. Já o espírito ele é quântico. O espírito abrange as coisas de uma determinada altura que a mente não alcança. E uma pessoa que é intuitiva e que desperta minimamente, ela não suporta mais esse negócio de direita, esquerda, capitalismo, socialismo, bem e mal, nas perspectivas discutidas atualmente. Uma pessoa intuitiva, ela observa as coisas com outro olhar, E uma pessoa intuitiva e desperta espiritualmente não teme a morte, não teme catástrofes, não teme vírus, bactérias, epidemias, não teme o coronavírus. Uma pessoa desperta, que deixa o seu espírito fluir, ela não sente medo, porque o medo não é do espírito. O medo é apenas resultante da torção que a mente faz, das admoestações do espírito. É aí que surge o medo. E uma pessoa desperta, uma pessoa intuitiva que flui, ela não sente medo. Ela haverá de sentir medo do quê? A morte não existe. A morte é apenas uma passagem.
A morte é apenas uma passagem? Por que temer uma passagem? A maçã não faz um escândalo, ela não chora ao cair da árvore? Mas por que o ser humano chora com a morte? Esse ser humano é muito infantil, muito idiota, muito pequeno, muito atrasado espiritualmente. Muito atrasado espiritualmente. Se essa humanidade fosse um pouco mais evoluída, ela não faria escândalo por coisas tão pequenas, né? Mas a bitolação mental faz com que surjam medos, e por causa desses medos as pessoas se descabelam e sofrem e choram e fazem escândalos, né? Então as pessoas têm medo da morte por causa dessa torção da vida interior. Quem não torce a sua vida interior, quem não distorce a sua vida interior, não tem medo da morte. A encara na boa, porque é a coisa mais natural que existe. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!